Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Amor, Perdão e Pecado. E hoje o vídeo do último tema, né? Referente a esta série que é o pecado. Já tivemos o vídeo sobre o amor, já tivemos o vídeo sobre o perdão. Se você não viu, confira aí no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Glória a Deus. E agora vamos para o vídeo sobre o pecado. Vamos aprender hoje sobre o pecado. O que que é pecado? O que que é esse pecado? O que que essa palavra significa dentro da Bíblia? Amém? Vou tentar ser o mais breve possível para que você possa entender, glória a Deus, e aprender também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra. Salmo 51, verso de número 4, que diz: Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, meu amado, aqui está a palavra. E dentro dessa palavra, Davi, ele tinha acabado de pecar, ele tinha acabado de cometer um adultério, ele tinha acabado de engravidar a mulher de outro homem e ele tinha acabado de mandar matar esse homem, basicamente, assim, para resumirmos a história. E, e ali Deus manda o profeta, o sacerdote, ir até ele e falar para ele que ele estava errado. E aqui entra um ponto muito importante. Davi, ele não olha para o profeta e fala, para o sacerdote, perdão, e fala: eu vou matar você porque você está falando que eu estou errado. Não vou servir mais a Deus, porque Deus falou que eu estou errado, porque Deus não deixa eu fazer aquilo que eu gosto, que é ficar com a mulher de outras pessoas e mandar matar o marido dela depois. Entenda, foca comigo. Pecado não é apenas coisas grandes desse nível. Pecado é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que fere a palavra de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu vou te explicar. As pessoas têm na cabeça, principalmente os ímpios, os mundanos, as pessoas que não são da igreja, talvez até você que está me assistindo pode pensar assim: pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não posso fazer. Ponto. Isso é pecado. É tudo aquilo que Deus não quer que eu faça. E na verdade, pecado não é exatamente isso. Porque dentro disso você vai ter na sua cabeça: isso aqui me faz feliz e Deus não quer eu fazendo. Ou seja, Deus não me quer feliz. Não, não é isso que é pecado para Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz ser pecado. Na verdade, a Bíblia vem nos ensinar que o pecado ele só é descoberto através da lei. Então, a lei, que é a palavra, que é os mandamentos de Deus, ela vem e mostra o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a lei, ela não salva. O que salva é a graça de Jesus Cristo. Vamos chegar lá. Então, a lei, ela condena. Essas as palavras, resumidamente, que o apóstolo Paulo fala. E nisso, muitos crentes usam isso para falar: não, agora que Jesus veio, já era. A lei já não tem mais efeito, não tem mais poder. O que está escrito lá que é pecado não existe mais. Agora eu posso pecar à vontade porque Jesus vai me salvar. E não, e você também que não está dentro da igreja, não segue as escrituras, mas crê em Deus, você precisa entender isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo. E esse pensamento de, não, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus não está preocupado comigo ou com os meus pecados. Deus tem coisa melhor e maior para se preocupar. Não, isso é um pensamento errôneo. Deus, ele é infinito. Ou seja, ele consegue cuidar de todas as coisas em todos os momentos. Só que o principal foco de Deus nesse atual momento é o ser humano. Não são o resultado das nossas obras, mas é com que as nossas obras venham a mudar e nós venhamos a ter coisas novas, a fazer coisas boas daqui em diante. Vou explicar para que você entenda. Guerras, o próprio Jesus vai falar: eu não vim para apartar guerras, eu vim
para salvar vocês, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Tem gente que fala, Deus não está olhando para mim, Deus não está preocupado comigo. Na verdade, Deus está preocupado sim com você. Deus ele está querendo te salvar. Essa terra, ela já é do maligno. Você olha para a sua vida e fala, eu posso fazer o que eu quiser. E isso vai me fazer bem. Só que na realidade, Deus ele prefere te corrigir agora e amanhã ele te levar para o céu, do que hoje ele deixar você fazer o que você achar certo e amanhã você ir para o inferno. Consegue compreender isso? Entenda, o que resulta em guerra? Os nossos erros resultam em guerras. Uma contenda começa com um erro. Um xinga o outro no trânsito, tá ali no trânsito lotado. Um erra, cruza o outro. Ele não pecou, ele cometeu um erro, talvez uma infração, talvez um crime, dependendo do que se ocorrer ali dentro da lei humana. Aí o outro sai do carro e começa a xingar, começa a ofender, começa a falar mal da mãe, do pai, dos filhos, da família. Começa a falar todo mundo. E aí o outro sai do carro também, vai para cima e vão brigar. Vamos colocar uma guerra pequena, uma guerra de duas pessoas acabou de se iniciar. E ali outras pessoas começam a se envolver, não é diferente das guerras grandes. É ali um querendo ser maior do que o outro, um querendo fazer a sua vontade, não, a minha vontade é que tem que prevalecer, não, é a minha, não, é o meu pensamento, não, é o meu. E aí gera guerra. E isso não agrada a Deus. Só que isso é o resultado dos nossos erros, é o resultado dos nossos pecados. Se Adão não tivesse pecado, não existiria guerra, não existiria o mal, né? Então, no princípio ali, Deus cria Adão, imagem e semelhança de Deus. Em quê? Em moral, em caráter. Somos diferentes uns dos outros. Esquece esse negócio que o mundo fica pregando, somos iguais. Vamos pregar que nós somos iguais. Não, esqueça isso. Esqueça, nós não somos iguais. Pode ver, você olha para uma pessoa, para outra, você vê diferença. O olho diferente, o cabelo diferente, o nariz diferente, a boca diferente, o jeito diferente. Um é mais bravo, o outro é mais manso, um fala alto, o outro fala baixo. Nós não somos iguais. O que Deus nos fez semelhante a Ele? Moral, caráter. Ele fez nós bons. Deus, ele criou o ser humano para ser seus filhos, para cuidar da criação de Deus. Ou seja, da mesma forma como que você cria os seus filhos, para que eles venham a cuidar de você, para que eles venham a crescer, a casar, para que eles venham a ser um homem, uma mulher, né? Pessoas honestas, pessoas realmente, aquele que nasceu homem, verdadeiramente um homem. Aquela que é mulher, não, essa ser mulher, essa aí tem garra, é firmeza. É isso também que Deus pensa, porque a moral do pai para com os filhos vem de Deus. Então as coisas boas que você ensina para o seu filho, que você pensa dele, vem de Deus. Então, nós temos que entender que Deus está sim preocupado conosco. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que faz mal a mim, que faz mal ao próximo, que faz mal a Deus. O que engloba isso? Pecado. O próprio Jesus vai dizer, vamos resumir aqui a lei. A lei se baseia em amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos pegar essa palavrinha amor. Amor não traz maldade. Amor não pensa mal. Então nós temos que entender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos 3 pontos. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Terceiro, como a ti mesmo. Ou seja, você também tem a parte do amor próprio. O que é falta de amor nesse caso? Se eu me xingo, se eu me corto, se eu quero me matar, se eu penso mal de mim, isso tudo eu não posso fazer nem comigo e muito menos para com o próximo. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a ser boas pessoas para conosco, para com o próximo e para com Deus. E aí entra o ponto. Se você reclama do pecado, você quer fazer mal. Se você não concorda com algo ser pecado, você está querendo o mal para a sua vida. O que o inimigo fez na cabeça das pessoas? O que o inimigo fez na nossa sociedade nos tempos atuais? Não digo que não existia antes, mas agora muito maior.
Ele deu uma leve confundida na cabeça das pessoas. Em que sentido? Pegou aquilo que era errado e colocou como algo prazeroso. Fez isso virar, entre aspas, nós cristãos não podemos aceitar como essa palavra, mas para o mundo algo normal. Mas não é normal. Não pode ser normal, não deve ser normal. Por quê? Porque não é. Para o mundo, uns acreditam, né? Uns defendem, até no meio dos grandes, quem rouba um celular é normal, isso aí é pouco, é pequeno. Quem adultera, não. Aquela frase, né? Todo homem adultera. Que homem que nunca adulterou, né? Aquele que xinga o próximo. Hoje em dia, para eles, falar palavrão é normal. Xingar, ofender, fofoca, né? Falar mal do outro, falar da vida do outro, tudo isso se tornou coisas normais. Entre outras coisas, tal qual homossexualismo, aborto, né? Tirar a vida do próximo, entre outras coisas que se caracterizaram normal, né? Aí nós vemos também a questão do quê? Da prostituição. Hoje em dia, sexo antes do casamento é normal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas já adianto para você, sexo antes do casamento não é normal. Aí atualizou. Hoje em dia não precisa mais casar, nós se amiga, mora junto no mesmo apartamento, caso der errado, nós se separa com mais facilidade. Pecado e pecado, pecado com vontade. Errado, filho, errado. Não, a Bíblia, os mandamentos não se atualizam, eles continuam do mesmo jeito. É pecado. É errado. Sabe por quê? É outro ponto de vídeos que eu vou fazer mais pra frente, até acredito que no próximo ano, 2022, já estamos no final de 2021, mas a Bíblia vai nos ensinar que nós estamos atrelados aos nossos pais até o momento do nosso casamento. A Bíblia vai dizer que deixará o homem, pai e mãe, se unirá ao seu marido, se unirá à sua esposa. O que isso nos demonstra? Não está falando de morar junto, não exatamente. Está falando de união, ou seja, eu sou propriedade dos meus pais até o momento em que eu me casar. Quando eu me casar, aí da mesma forma o meu corpo já não será mais meu, mas será da minha esposa. Então, nós temos que entender dentro disso que a prostituição ela não está só depois do casamento. Não, a prostituição ela está desde o momento em que eu desrespeito, primeiro, a Deus, segundo, aos meus pais, terceiro, ao meu corpo. Deus fez o nosso corpo santo. Então, nós temos que preservar a santidade desse corpo. Esta santidade, a relação sexual, ela foi feita para o casamento. Deus criou o ato sexual e ele criou para um momento específico. Então, eu não posso olhar para isso que Deus criou e falar: não, agora eu vou pegar isso daqui, eu vou aplicar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Não, não foi dessa forma que Deus criou o ato sexual. Não, Deus criou para um momento. Até esse momento você tem que ficar resguardado em santidade e respeito. Amar é respeitar. Amar é obedecer. Amar é se submeter. Quer ver um exemplo de amor entre amigos? Eu respeito, eu amo, eu mudo, eu preciso ajudar essa pessoa, amar. Eu deixo de fazer algo que para mim é normal, mas para o meu amigo, para o meu pai, para minha mãe não é normal. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Da mesma forma, eu deixo de fazer algo que desagrada a Deus, ainda que eu não entenda. Por quê? Porque eu amo a Deus. Então nós temos que entender este fundamento. Amar engloba todas essas coisas. Amar é você largar o pecado, porque entende que isso não só desagrada a Deus, mas faz mal a Deus, faz mal ao próximo, faz mal a mim. E se eu amo a Deus, ao próximo e a mim, eu preciso mudar. Eu preciso largar, eu preciso deixar de fazer aquilo que faz mal. O pecado é fazer o mal. Não é à toa que Satanás é o pai do pecado, é o pai da mentira. Foi ele que criou e a Bíblia vai dizer que ele peca desde quando foi lançado à terra. Ou seja, se você peca, você deixa de ser filho de Deus e se torna filho do diabo. E essa é uma realidade. Entende?